Esse é o espaço plural pra levantar seu astral com intimidade, informação, espaço cultura, reflexão. Sorria que é tempo de alegria. Sorria que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Esse é o espaço plural. Mensagem que nunca foi lida. Eu posso te responder o que você quiser ouvir, baby. Mas a verdade é essa que eu passei, ó. Falta de tudo, não sei de nada. Eu só trabalho, volto pra casa, não tem você, baby. Falta você e não tem seu cheiro no travesseiro. Quando me espalho na nossa cama, não tem você. Falta você. Gente, que alegria ter vocês aqui de novo, juntinhos, mais um sábado de programa Plural. E hoje a gente vai falar sobre um tema chamado endometriose. Já ouviu falar? Essa doença, ela afeta cerca de 10% da população feminina brasileira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, sendo mais frequente entre mulheres de 25 a 35 anos de idade. Muitas de nós passamos esse sufoco, principalmente no período menstrual. Mas a gente acha que é normal, que é temporário, e assim a gente nem imagina que por trás daquelas cólicas e desconfortos pode existir alguma coisa muito mais séria. E é o caso de um distúrbio que, além das dores, chega a provocar dificuldades para engravidar. Chega de dúvidas, né, gente? Chega de desconforto e vamos ouvir o que os especialistas têm a nos dizer? Eu recebo a doutora Caroline Alonso, ela que é ginecologista e médica integrativa, baseada em evidências científicas, com foco na saúde e bem-estar feminina. Bem-vinda! Tudo bom? Muito obrigada pela presença. Ju. Obrigada. Primeiramente, gostaria de te agradecer por esse momento, por ter me escolhido para estar aqui, para trazer o esclarecimento, conhecimento para a grande maioria das mulheres que sofrem com essa doença, que é um grande desafio. Com certeza, eu que agradeço, a gente vai aprender muito. E também conosco a nossa linda Renata Bueri, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. E na nossa atração musical de hoje, ela que é linda, dança pra caramba e canta muito, Esté Serra. Seja muito bem-vindo, e o músico querido, obrigado, seja muito bem-vindos, viu? Fabiano Mancha, obrigada. Fabiano, Uma honra obrigada. Uma alegria. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre a endometriose, né? O que é a endometriose? Então, Ju, existe uma dificuldade no entendimento da endometriose. E por muitas mulheres desconhecerem o que de fato é a doença, existe também uma dificuldade no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Então, falar de endometriose não é só falar de cólicas, é falar do comprometimento da qualidade de vida dessa mulher. Então, a endometriose é o quê? Dentro do nosso útero, nós temos uma camada que é chamada de endométrio. Quando existe a implantação dessas células endometriais fora desse útero, ela é denominada de endometriose. Os locais aonde existe uma propensão maior a ter a endometriose, próximos dos ovários, atrás do útero, atrás do colo do útero, ali na região retrocervical, próximo da bexiga, próximo do intestino, principalmente no reto e na região reto-sigmoide. Então, imaginar que todos os meses que essa mulher menstrua, esse sangue que passa pelo útero normalmente todo mês, que é a menstruação, neste local de foco de endometriose, ele também sangra. Só que ele sangra para dentro da cavidade endometrial.
Por isso gera muita dor, porque ao mesmo tempo que ele sangra, ele gera uma irritação na cavidade peritoneal. Então vai gerar muitos desconfortos, não somente a cólica. Então por isso que é um desafio, não é somente a cólica, existe um comprometimento da vida profissional desta mulher. Existe um comprometimento da vida sexual dessa mulher. Existe um comprometimento da vida pessoal dessa mulher. Então, por isso que é tão importante a gente parar agora nesse programa e entender, meu Deus, quantas mulheres não têm uma informação e hoje estão sofrendo. Não, a maioria, né, Carolina? É uma grande E eu até parte. te pergunto o seguinte, com quantos anos a gente consegue fazer um exame para identificar se a gente tem a endometriose? Então, não existe uma idade específica para se fazer o diagnóstico. Na verdade, precisa de uma boa anamnese. O que hoje existe uma deficiência muito grande do médico conseguir ouvir a paciente. Então, não tem como fazer uma anamnese de qualidade em uma consulta de 15 minutos. Você precisa, eu sempre falo assim para as minhas pacientes, em 15 minutos, eu quero saber qual é o seu nome, o que você faz, com o que você trabalha, o que você gosta, como que você me conheceu. Como é a sua rotina de vida, Como é a sua né? rotina de vida. E não, em 15 minutos, eu olhei para a paciente, perguntei o que ela tem, simplesmente prescrevi um exame ou talvez fechar um diagnóstico. Em 15 minutos é impossível. Então, a anamnese é o que eu ouço da minha paciente, o que eu entendo que ela fala para mim, se sensibilizar com a história dessa mulher e, a partir dali, com uma visão holística dessa mulher que busca a minha ajuda, conseguir traçar uma conduta para ela. E aí, sim, eu vou pensar nos possíveis diagnósticos e no exame para essa mulher. Então, não existe uma idade. Hoje, nós sabemos que, a cada 10 mulheres, uma mulher é comprometida com a endometriose. E falar das mulheres brasileiras, em torno de 7 milhões das mulheres. É muita coisa, É né, gente? muita E muita coisa. coisa e muita gente sem informação. Porque, às vezes, passa uma vida com algumas questões que não sabe conduzir, até uma dificuldade de relação sexual. Elas, às vezes, até não buscam ter mais pelo desconforto e não sabem a razão. Né, não buscam essa informação. E é muito interessante também, que eu tenho essa curiosidade, quando que o médico, quais são os sintomas que uma pessoa deve ligar a anteninha e dizer assim, opa, pode ser que eu seja um caso de uma endometriose, que eu tenha uma endometriose. E qual o exame que melhor fecha esse diagnóstico em consultório? Perfeita a sua pergunta. Adorou, né? Ah, tô ficando especialista. Então, a gente sempre fala que é a doença dos 6 Ds. Então, é a dor pélvica crônica. Então, é aquela mulher que ela tem dor mesmo quando ela não está menstruada. Então, a queixa dela é que estou sentindo uma pontada na minha barriga. Eu tenho uma sensação de que estão enfiando uma faca de fora para dentro na minha região genital. Além dessa dor pélvica crônica, ela tem uma dor em cólica. Então, essa mulher, quando está menstruada, ela tem uma dor importante. Então, mas, Carol, é qualquer dor? Não, não é qualquer dor. Você vai fazer uma analgesia, você vai fazer um remédio para dor, você vai ter a sensação de que não alivia. Essa mulher, no dia que ela se encontra menstruada, ela sente uma dificuldade enorme para levantar da cama. Então, ela geralmente fica prostrada o tempo inteiro enquanto está menstruada. Então, é uma cólica que ela tem dificuldade de fazer as atividades habituais dela, até mesmo tomar banho. Nossa. Então, essa paciente vai buscar ajuda da emergência. Muitas vezes vão fazer um outro diagnóstico, não vão fazer um diagnóstico da endometriose e ela vai voltar novamente no próximo mês. E qual é o exame mais preciso para fechar esse diagnóstico? Então, o mais preciso é a ressonância magnética. Mas a ressonância magnética com preparo intestinal. Não pode ser qualquer ressonância Tá magnética. vendo, né, gente? Fica a dica. E o interessante é em que lugar que você vai fazer essa ressonância? Com que especialista que vai olhar, que vai ver, identificar essa sua ressonância? Porque você pode muito bem fazer uma ressonância, não ter um diagnóstico fechado e ter a endometriose, por 2 motivos.
porque você pode ter uma endometriose superficial que não vai aparecer nessa ressonância, ou então porque você fez em um local que não é de qualidade. Então ainda tem esse risco, né, gente? Ainda tem esse risco. Meu Deus. Então, o importante é, tem que fazer a ressonância? Sim, com preparo intestinal, em um local que seja de qualidade, com um especialista. Quem vai olhar essa ressonância, quem vai examinar, vai ver essa ressonância, precisa ter o olhar apurado para identificação do foco de endometriose. Não, excelente. Renata, um paciente que tem essa questão diagnosticada ou suspeita da endometriose, o que a fisioterapia pode ajudar na busca de uma qualidade de vida? O papel da fisioterapia no tratamento das mulheres com endometriose não é um papel curativo. A gente não vai tratar a endometriose dessa paciente. A gente vai tratar os sintomas secundários à doença. Então, na imensa maioria das vezes, o grande papel da fisioterapia é reorganizar todas as alterações miofaciais, as alterações relacionadas aos músculos, às fáscias e às articulações que essa paciente acaba desenvolvendo secundária à doença. Entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença, a gente tem um delay, a gente tem um atraso aqui que no Brasil gira em torno de 7 anos. E não está tão ruim, porque existem países desenvolvidos que a média de tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença gira em torno de 9 anos. É muita Então, nós somos um coisa, país né, subdesenvolvido que temos até menos tempo de atraso diagnóstico do que países desenvolvidos. Então, assim, realmente é uma doença que desafia a comunidade científica. Até hoje a gente não sabe com certeza o que causa. Existem várias teorias, várias possibilidades, mas bater o martelo, olha, é isso que causa endometriose, até hoje a gente não sabe. O que a gente sabe que é uma doença inflamatória, é uma doença crônica que compromete muito a qualidade de vida dessa mulher e que essa mulher, por vezes, passa muitos anos exposta à dor. Então, ela sente dor num primeiro momento, todos os meses, no período menstrual. Depois, aquela dor já começa a ficar mais alongada, já não é só no período menstrual, já começa no período ovulatório. E daqui a pouco, com a evolução da doença, essa mulher passa a ter dor o tempo inteiro. E aí, essa dor, essa exposição à dor por muito tempo, ao longo de vários anos e durante todo o mês, faz com que essa mulher tome medidas protetivas para lidar com essa dor. Então, ela já não vai sentar adequadamente, a postura dela já não vai ser legal. A gente tem uma postura característica da mulher com endometriose, ela já tem os ombros um pouco mais para frente, ela já tem uma posição de quadril Ela faz um uma pouco curvatura, diferente. né? Ela faz uma posição que a gente chama de posição antálgica, que é uma posição para proteger-se daquela dor. E aí, o que a gente sabe? Que quando a gente tem dor, a gente tensiona. Quando a gente tensiona, a gente sente dor. Quanto mais a gente sente dor, mais a gente tensiona. Então, vira um ciclo. Dor, tensão, dor. Tensão, dor, tensão, dor. O grande papel da fisioterapia é a gente romper esse ciclo. Porque, muitas vezes, mesmo após a cirurgia, com a doença já tratada, se essa mulher não organizar toda a biomecânica corporal dela, pode ser um dos responsáveis para ela sentir a sensação de, putz, operei e não adiantou nada, eu continuo sentindo dor. Então, as alterações miofaciais, elas são responsáveis por até 30% da sensação de insucesso num pós-operatório. É aquela mulher que fez a cirurgia, está tratada, mas continua com os desconfortos. Esses desconfortos podem ser de origem muscular, por conta de todo esse período que ela foi exposta à dor e tal. Então, o grande papel da fisioterapia é isso, é reorganizar essa musculatura, é a gente estar alongando músculos que estão encurtados, a gente está fortalecendo músculos que não estão ali trabalhando, a gente está liberando pontos gatilhos de dor dessa musculatura. A gente tem que lembrar que a vagina é músculo, como qualquer outra parte do nosso corpo. Sim. Né? É um canal de músculo. E esses músculos eles podem estar expostos à tensão, a pontos de tensão, como a gente, por exemplo, tem torcicolo, como às vezes a gente tem pontos de tensão na musculatura aqui do pescoço, o nosso assoalho pélvico também pode ter esses pontos de tensão. E às vezes, esses pontos de dor, essa hiperatividade dessa musculatura no assoalho pélvico, são os grandes responsáveis, por exemplo, por uma dor na relação sexual, por outras doenças que podem vir associadas com a endometriose, como, por exemplo, o vaginismo, a vulvodínia.
Então, o O grande que papel... seria, Renata, vulvodynia, para quem está... A vulvodynia é uma sensação de ardência na vulva, em toda a região da vulva. E o vaginismo seria uma contração da musculatura da vagina a qualquer tentativa de penetração. Essa mulher, às vezes, ela não consegue fazer um exame ginecológico, ela não consegue usar um absorvente íntimo interno, porque qualquer tentativa de penetração, essa vagina ela responde em contração, os músculos respondem em contração. Então, são alterações que estão relacionadas também com a endometriose, como, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável também pode estar relacionado, uma síndrome da bexiga dolorosa. Então, acaba sendo uma doença que ela vem num combo. E aí, o papel da fisioterapia é ir apagando esses ruídos, é ir tentando melhorar essa questão muscular dessa mulher para devolver a ela um pouco mais de qualidade de vida. E o segundo papel importante da fisioterapia na mulher com endometriose está em relação às eliminações. A endometriose é uma doença que pode acometer os nervos pélvicos e o funcionamento da nossa bexiga e do nosso intestino depende dos nervos pélvicos íntegros. Então, por exemplo, uma doença mais em região lateral de útero, que a gente chama de região de paramétrio, ali por onde passam os nervos que inervam a bexiga e o intestino, os órgãos, os músculos pélvicos também, pode fazer alteração nas eliminações dessa mulher. Então, ela pode ter disfunção miccional, ela pode ter ou ir muitas vezes ao banheiro fazer xixi, ou ter dificuldade para iniciar o jato do xixi, ser uma retentora de urina, ou ser uma mulher com uma sintomatologia de uma bexiga mais hiperativa por conta da endometriose. E também as alterações intestinais. E a fisioterapia hoje conta com recursos para a gente poder estar trabalhando as disfunções nas eliminações relacionadas à endometriose também. Agora, gente, eu não sabia. Toda paciente diagnosticada com endometriose é cirúrgico a solução do caso? Não. Geralmente, a grande maioria das mulheres acredita que passar pela cirurgia é a Acabou o solução. problema. Só que se enganam, porque a grande maioria das mulheres passam pela cirurgia e mantém a dor. Justamente porque a endometriose ela é uma doença inflamatória pélvica crônica. Então, existe uma inflamação do corpo. Então, existem vários pilares que essa mulher precisa fazer para ter a melhora da dor. Então, não é somente o ato cirúrgico. E nem mesmo a cirurgia, ela precisa ser a primeira indicação para essas mulheres. As minhas pacientes, elas fazem todo um tratamento por pelo menos 6 meses de mudança do estilo de vida. E aí inclui toda abrange toda uma equipe multidisciplinar, então não somente com a fisioterapia, que é extremamente importante para ajudar essas mulheres, mas também o nutricionista, também o educador físico. Então existe a mudança do estilo de vida que essa mulher precisa ter. E aí entender que, mesmo com toda essa mudança do estilo de vida, não existe a melhora, o alívio da dor, ou existe algum outro comprometimento importante, aí sim essa mulher tem que passar pelo procedimento cirúrgico. Mas a dor... A dor, ela pode permanecer. Por quê? A dor da mulher da endometriose, ela acontece por 3 motivos. Caráter inflamatório do corpo dessa mulher, miofacial, então é aquela contração involuntária da musculatura, ou uma alteração na medula espinhal dessa mulher. Como assim, Carol? Alteração na medula espinhal. Todo mês você tem dor. É como se a medula dessa paciente ela fosse um filtro de café. Então, todo mês existe uma passagem do estímulo de dor para essa medula. Só que, conforme você vai sentindo dor por muito tempo, essa medula ela vai sofrendo como se fosse vários buracos. Imagina o filtro de café cheio de buracos. O pó vai sair por ali. Então, quando eu mando o estímulo de dor para esse filtro que está lesionado, ele não mais consegue diminuir a intensidade dessa dor. Então, quando essa dor chega nessa medula, ela é amplificada. Então, se você não entrar nesses 3 pilares para a melhora da dor da sua paciente, não adianta. Pode passar pelo procedimento cirúrgico, pode fazer bloqueio hormonal, pode fazer o que essa mulher quiser. Você precisa atuar em todos os pilares dessa mulher. E o mais interessante, eu acho que isso tem que ficar como ponto principal dessa conversa, é o uso indiscriminado da pílula. É mesmo? Muitas mulheres, como primeiro tratamento,
utilizam a pílula anticoncepcional como forma de tratamento. E é por isso que muitas mulheres acabam tardando o diagnóstico, porque existe como se eu estivesse abafando todo um sintoma. Então, por anos, essa mulher, essa menina, na primeira menstruação, lá com os seus 12, 13 anos, começa a menstruar, começa a ter cólica, a primeira coisa, a mãe leva ao ginecologista. A cólica é normal, existe a banalização de dor em relação à mulher. Então, é normal você ter cólica, vamos começar um anticoncepcional que vai aliviar a sua dor. E realmente alivia. Realmente melhora na qualidade de vida dessa menina que precisa estudar. E ela vai passar por esse anticoncepcional por muitos anos. Então, ela começa a ficar com esse anticoncepcional 8, 10 anos. E aí, quando ela casa, ou ela começa a ter o entendimento do que é, de fato, a pílula, o que, de fato, essa pílula ocasiona no seu corpo, aí ela decide retirar esse método contraceptivo. E é nesse momento que ela começa a ter o surgimento dos sintomas. E aí ela quer engravidar e não consegue. Ela começa a ter dor durante a relação sexual. Então, ela já está tendo relação sexual, ela casou, ela tem um parceiro fixo. E isso começa a gerar um problema afetivo. Por isso, a endometriose ela é um problema que a gente não consegue dimensionar. Eu chego a atender mulheres no meu consultório com casamentos falidos. Jura? Que o marido divorciou porque não conseguia ter relação sexual e ele achava que era frescura. Ou que ela devia estar com alguém e não procurava ele. Isso e uma série de existe razões. Né? muito. Existe também a questão de ir todo mês à emergência e diversas vezes ser tratada como infecção urinária, porque a disúria, a ardência para urinar, a urgência, eu preciso ir no banheiro fazer xixi rapidinho, porque senão eu vou ter a sensação de que eu vou fazer xixi na minha calcinha, pode confundir com infecção urinária. É, gente, não é fácil. Então, não. é uma doença que a gente que precisa ser tratada com muita seriedade, que a gente ainda precisa trazer muita informação para essa mulher. Eu sempre falo que o conhecimento ele é libertador. Sim. A partir do momento que você tem, de fato, o conhecimento sobre o que é a sua doença, eu consigo buscar até a ajuda de um médico que ele está alinhado com o que eu acredito, ele está alinhado com o que eu desejo para mim como meu tratamento. E, a partir dali, ela começa a buscar mais conhecimento e ela sabe o que fazer, o que não fazer. Então, essa mulher verdadeiramente se liberta. E algo que eu gosto de fazer muito no meu consultório é trazer um marido. Traz esse marido, eu quero esse marido aqui comigo. E aí eu começo a explicar a doença, o que é a doença, eu desenho para esse marido. Você expande a consciência, né, daquele parceiro. E aí ele começa a entender que não é somente uma frescura. Que realmente essa mulher tem dor, que realmente sofre, né? ela está sofrendo. E o sofrimento, falando no casamento, é um sofrimento que vai muito além da dor no momento, no ato do sexo. É um momento, ela tem dor depois do ato sexual. Ela fica a autoestima dessa mulher fica comprometida porque ela acha que ela casou, o marido quer ter relação sexual e todo dia ela precisa inventar alguma coisa. Quer dizer, tem a pressão psicológica dela mesma que ela faz diante do diagnóstico, do sofrimento dela diário e também do externo, do meio externo, né? Que não consegue mensurar o que isso traz para a vida dela. Exatamente. É muito difícil. E fora de você ter as pessoas ao seu redor falando que tanto você falta o seu trabalho. Como assim você ainda não quer engravidar? E muitas das vezes essa paciente não expõe o que ela tem. Ou até mesmo nem ela mesmo entende o que ela tem. E ela fica se questionando, nossa, realmente eu não consigo engravidar, eu devo ter algum problema, mas eu já busquei de vários médicos, diversos profissionais que dizem que é só tomar um vinho, relaxa, vai dar tudo certo. Isso daí é coisas psicológicas, é tudo da sua cabeça. Essa dor aí também não é tanto assim. Gente, Esther, esse tema é tenso, né, Esther? Eu não sabia que era assim tão violenta a endometriose. Eu tinha uma ideia, mas não assim tão aprofundada. Eu estou assim impressionada. Você conhece alguém que teve? Eu fiquei sabendo que é a Anitta. A Anitta foi até operada, né? Não foi, doutora?
Sim, a Anitta passou pela cirurgia depois de anos aí de dor, de desconforto. E que bom, né, de uma certa forma, que bom que ela trouxe para a nossa realidade esse tema. E agora a gente consegue falar muito mais sobre isso, com mais clareza, com mais leveza e trazendo uma grande importância. Sim. Que Porque traz destaque, né? E aí exatamente. causou a notoriedade, as pessoas têm um olhar sobre aquilo ali que está sendo dito. E um entendimento maior, né? Eu vim É. conversando com a Renata antes sobre a possibilidade de você ter um diagnóstico equivocado, né? Ela falou que uma vez já passou por isso. Eu sairia apavorada, porque eu não entendo disso. É bom esclarecer essas coisas, tomar conhecimento, né? Com Porque certeza. conta o seu caso. É até muito comum a própria comunidade médica mesmo não saber diagnosticar exatamente o que está acontecendo, né? E foi muito bom esse caso da Anitta ter vindo à mídia e ela ter falado abertamente sobre tudo que aconteceu. Ela conta uma história de 9 anos de desconforto, né, até a resolução da doença. E pelo que ela fala, o que ela relata, o que mais incomodava ela eram infecções urinárias que ela relacionava no pós-coito. Provavelmente essa doença dela devia estar ali irritando algum nervo importante e dava essa sensação dessa desúria, desse desconforto para urinar. E foi muito importante, né, ela trazer isso à tona para a gente poder conscientizar, gente. Sentir cólica não é normal, entendeu? A menina que logo nas primeiras menstruações ela já começa a faltar à escola, perder a aula de atividade de educação física, deixar de participar da vida social com os amigos porque está em casa com cólica, já tem que acender uma luz na cabeça dessa ginecologista, entendeu? Na cabeça dessa mãe, de levar para investigar, entendeu? A mulher que está sem pílula há anos, tentando engravidar e com insucesso, aquela mulher que sente dor numa posição determinada e aquele causa um desconforto e ela já começa a evitar aquele coito, tudo isso tem que acender uma luz, tanto na cabeça da mulher, quanto na cabeça dos médicos, e a gente saber diagnosticar isso Ter essa melhor, sensibilidade amarrar isso também, melhor, né, pra porque poder- esse atraso diagnóstico compromete muito a qualidade de vida dessas mulheres que estão envolvidas. Gente, é muita informação. A endometriose é uma doença grave, crônica. Então, para a gente poder digerir melhor tanto conhecimento que elas estão aqui nos passando hoje nesse programa, vou chamar o break. Vamos beber uma aguinha. Não sai daí não, a gente volta já. E vamos sambar. Vamos lá, Esther. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer por toda a vida e eternidade. Quando está distante de mim, fica louca de saudade. Diz que a razão do seu viver sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Quem nunca sonhou com um evento inesquecível? No Sítio Além do Sonho, contemplamos em meio à Mata Atlântica um espaço de 11 mil metros localizado na Ilha de Guaratiba, um projeto de paisagismo único, exclusivo, sofisticado, pensado exatamente para você. Com total infraestrutura, gastronomia de excelência e infinitas possibilidades de decoração e tipos de evento. Venha compartilhar conosco de momentos além dos sonhos. Aqui, o seu sonho é a nossa prioridade. Esse é o Espaço Plural. Sou eu. Tá tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar.
Esse filme já passou várias vezes. né? Oh, nem fala. É. E você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Canta, Ju! Deixa que o amor encontre a gente. O quê? Nosso caso vai eternizar. Nosso caso vai eternizar. Nosso caso vai eternizar. Arrasou, vocês são maravilhosas, mulheres empoderadas, Maravilhosas são lindas. vocês. Olha, gente, a gente está voltando para o segundo bloco do programa e a gente vai ter que retomar a seriedade aqui, porque o assunto é sério. Doutora, uma pergunta. A endometriose, ela é uma doença hereditária? Sim. 50% de chance de uma filha, de uma mulher portadora de endometriose, dessa mulher, dessa menina também ter. Então, por isso que a mãe portadora de endometriose, quando observa que a filha já começou naquela primeira menstruação com desconforto, com dor, não conseguindo fazer as atividades habituais diárias, já tem que ligar a lanterninha e dizer assim, nossa, eu preciso urgente buscar ajuda médica. Porque o importante é entender que não existe uma correlação entre a dor e a quantidade de focos. Então, essa menina ela pode ter muitas dores, ter dor incapacitante, buscar todo mês a emergência, e quando você faz um exame de imagem, identifica pequenos focos. Ou então, aquela mulher, o que muitas das vezes é muito ruim, ela não tem dor nenhuma. Quando faz o exame de imagem, ela tem um comprometimento pélvico muito importante. Então, nunca banalizar. Dor nunca é normal. Ter dor não é normal. E nem é aceitável, né, gente? A gente viver uma vida apático com a dor é terrível. Você tem que viver, ter os seus compromissos, né? Quando a gente eu estou falando assim no sentido de uma menina que começa a ter dores recorrentes, né? Tem a vida, está na adolescência, tem que fazer atividade física, educação física na escola, depois vira uma mulher, mulher, é profissional, vira mãe quando consegue. Então, assim, tudo isso é muito doloroso. Uma coisa, uma dorzinha, gente. Os homens mesmo, vamos falar agora aqui mal dos homens. Os homens com uma dorzinha já se acabam. Você imagina se eles sentissem a cólica que a maioria das mulheres sofrem, uma endometriose que boa parte da população possui e não sabe, ou sabe, mas não é diagnosticada a tempo, ou não faz o tratamento correto, ou não se livra da dor, mesmo fazendo uma cirurgia. Quer dizer, é uma doença que necessita de uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Quais sim. são esses profissionais envolvidos? Dentro da minha equipe, do meu consultório, eu trabalho com a nutricionista, com o educador físico, com o fisioterapeuta e com o psicólogo. Doutora, posso só te interromper? Qual é a diferença do educador físico e do fisioterapeuta nesse processo? Tá. O educador físico, ele vai atuar trazendo a consciência para essa mulher, o primeiro de tudo, que o exercício físico, ele não é para fins estéticos, ele funciona como tratamento. Então, é como se você precisasse tomar a sua pílula, o seu remédio diário da atividade física. Além disso, ele vai fazer todo um protocolo de atividade física focado para o que essa mulher precisa, dentro da endometriose. Então, o quanto a gente sabe, os estudos já mostram que a atividade física ela funciona como uma ação anti-inflamatória. Então, muitas das vezes, essa mulher ela entra dentro de um espaço de treino com dor e ela sai sem dor, justamente pela liberação de hormônios do prazer, do bem-estar. Então, aqui eu estou falando de serotonina, de dopamina, de endorfina. Então,
ela precisa ter a conscientização, e o profissional, o educador físico, ele vem trazendo essa consciência para essa mulher, além de que ele também dá o suporte para essa mulher. Por isso que é importante a conscientização até do profissional de educação física do que é a doença, para que ele possa ajudar a grande maioria das mulheres que buscam pela melhora da qualidade de vida dentro da atividade física. E já o fisioterapeuta, ele vem como uma forma de reabilitação. Então, eu ajudo essa mulher, principalmente no relaxamento da musculatura, entendendo se, associada à endometriose, essa mulher ela tem um vaginismo, ela tem uma vulvodínia. Ela começa a ensinar essa paciente a se tocar, a se conhecer. Essa mulher ela tem dificuldade até mesmo de tocar na sua vagina. É isso também, a gente também, socialmente falando, a gente também tem muitos tabus Sim. quanto a essa questão do autoconhecimento, né? Sim, existe uma dificuldade mesmo, e por diversos problemas, né? Essa mulher ela tem uma dificuldade de se tocar, ela sente vergonha, ou por algo religioso, ou por algo social. Mas o mais importante é que o fisioterapeuta ele entra para ensinar essa mulher a se tocar. Então, ele faz muitos exercícios, ele faz muita reabilitação no momento em que ele está com um profissional de fisioterapia, mas também em casa, porque eles ensinam, modulam essa paciente a fazer determinados exercícios, e até mesmo essa paciente ela pode ensinar o marido. O que ele deve fazer. Então, pensar como vai ser o sexo para essa mulher. Às vezes, o sexo para a mulher que tem endometriose, num processo de reabilitação, ele fica só nas preliminares. Olha. Não chega a ter penetração. Essa mulher se sente muito bem e sem dor só no momento da preliminar. E se estiver tudo bem para o casal, está tudo bem, tá valendo, ok, né? O está combinado não valendo. sai caro. Exatamente, é o que eu sempre falo, em 4 paredes pode tudo, vale É tudo. verdade. Mas para isso, o marido tem que ter o entendimento sobre o que é a doença. Renata, pegando o seu gancho, como é que você é o teu atendimento a pacientes que chegam no seu consultório, na sua clínica de reabilitação? Então, vamos lá. Geralmente, a fisioterapia ela entra antes da atividade física, né? A gente tem estudos que mostram que apenas 30 minutos de atividade aeróbica diária na mulher com dor, no paciente portador de dor crônica, de uma maneira geral, mas especialmente na mulher com dor crônica, 30 minutos de atividade aeróbica diária age como se fosse um antidepressivo endógeno, né? Então, vai aumentar essas taxas dos hormônios do bem-estar e vai diminuir esse limiar da dor. Só que muitas vezes essa mulher ela sente tanta dor que ela ainda não consegue fazer essa atividade física num primeiro momento. E aí o papel dessa fisioterapia de primeiro organizar essa biomecânica, diminuir esse limiar de dor, para deixar essa mulher pronta para ela poder fazer atividade física e aí manter essa atividade física como uma manutenção desse limiar baixinho de dor, né? As mulheres que têm alterações musculares, miofaciais e que vêm para a fisioterapia, na imensa maioria das vezes, elas mostram para a gente um assoalho pélvico fraco, músculos encurtados, com pouca ou nenhuma capacidade de contração e com muita dificuldade de relaxamento. Então, assim, na maioria das vezes, quando você vai fazer um exame físico, e o exame físico da fisioterapia pélvica, ele é semelhante ao exame físico ginecológico, e é até bastante interessante quando eu vejo pacientes chegando no meu consultório de roupa de ginástica, tênis, roupa de ginástica, achando que vai fazer alguma atividade mais global, e não é. O exame da fisioterapia pélvica é muito parecido com o exame ginecológico, a paciente tem que estar desnuda, em posição ginecológica, é um exame que eu preciso tocar no músculo dessa vagina, porque imagina, se você vai a um fisioterapeuta ortopédico com problema no joelho, ele vai tocar no seu joelho. Sim. Então, se você vai com uma disfunção de assoalho, eu preciso tocar nesse assoalho. E na maioria das vezes o que a gente encontra é um assoalho pélvico muito tensionado, e aí a gente começa a ensinar essa mulher a técnicas de relaxamento, a gente pode ensinar como dever de casa, que essa mulher faça uma massagem nesse assoalho pélvico, e nessa hora eu acho muito importante, se essa mulher ela tem um parceiro, se ela tem uma parceria de uma maneira geral, chamar a parceria dela para poder aprender essa massagem perineal, porque muitas vezes essa massagem na musculatura do assoalho pélvico até se torna um momento ali de intimidade para esse casal, um resgate dessa intimidade, porque muitas vezes essa intimidade fica comprometida. E a gente tem uma série de exercícios que a gente chama de exercícios
terapêuticos, sexuais terapêuticos, que a gente tenta resgatar essa intimidade com o casal. Isso que a doutora Caroline falou. Muitas vezes a gente passa semanas só estimulando que esse casal se abrace, que esse casal curta aqueles momentos, ele se toque, mas, por exemplo, sem uma penetração ou sem uma masturbação. E aí, depois, numa semana seguinte, a gente permite que esse casal, num momento de aconchego, um consiga tocar as partes íntimas e até se masturbe. E depois, numa outra semana, sem o compromisso de um orgasmo, que essa masturbação ela fique mais intensa, que consiga ter alguma penetração, e aí a gente finalmente libera essa mulher para uma relação sexual com penetração e esse parceiro sem nenhum compromisso, né, curtindo esse percurso, resgatando a intimidade, porque muitas vezes essa intimidade entre o casal fica perdida. E quando a gente traz a parceria no tratamento, o próprio tratamento acaba sendo uma forma de aproximar. Sim. Então, eu acho muito importante o parceiro também aprender a fazer essa massagem nessa musculatura perineal da mulher. Até eu ia perguntar uma coisa. O pompoarismo, que dizem que é uma técnica, né, de fortalecimento dos músculos vaginais, ele ajuda para o paciente com endometriose ou não? Não. Não? Não. O pompoar, né, é uma técnica milenar, né, que foi desenvolvida há anos atrás, e o grande objetivo do pompoar é o prazer masculino. Então, assim, lá anos atrás, quando a técnica foi desenvolvida, dar prazer ao homem. Então, a mulher ela aprende movimento de contração da musculatura do assoalho pélvico para ela dar prazer ao seu parceiro, né? Hoje em dia, no mundo moderno, ninguém mais vai querer... disso, né, gente? É muita ginástica, é de fora, é de dentro, para agradar os homens. Vamos ser Então, felizes. assim, hoje em dia a gente ressignificou bastante esses exercícios, né? E a fisioterapia fala muito da ginástica íntima, né? Que é uma forma de você ter lá a ideia do pompoar, mas que você melhora visando um aumento de lubrificação, um orgasmo que chega mais rápido, porque você tem essa musculatura melhor trabalhada. Então, a ginástica íntima ela é indicada, sim, não na mulher com endometriose num primeiro momento. Porque, como eu disse, num primeiro momento, na imensa maioria das vezes, essa mulher precisa do oposto. Ela precisa de um programa de relaxamento, de alongamento, de liberação de pontos gatilhos de dor. E aí, depois, quando ela tiver com essa musculatura funcional e bem coordenada e com uma funcionalidade normal, aí sim, talvez ela possa começar um programa de ginástica íntima. Então, gente, é um passo de cada vez, num primeiro momento, em conjunto, porque a gente já está aqui aprendendo um pouco mais sobre endometriose, um pouco mais não, né, gente? Porque a gente está tomando aqui uma enxurrada de conhecimento, que elas são maravilhosas. É procurar uma equipe multidisciplinar que vai poder te orientar, vai poder te conduzir para ter uma melhor qualidade de vida. Gente, chegou a hora do quadro que a gente adora e que vocês também curtem muito. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer pelas centenas de vídeos enviados. Obrigada por interagirem com o nosso programa. Para representar o público de casa, vamos ouvir os internautas. Solta o vídeo, diretor. Olá, eu sou a Aline Barros e tenho algumas dúvidas sobre endometriose. Dormência e formigamento tem relação com endometriose? E aí, doutoras? Então, não é um sintoma comum. Como tem um comprometimento de inervação, algumas mulheres podem sim sentir formigamento, pode sentir uma dor irradiada do abdômen para a perna. Então, justamente onde você tem o comprometimento do lado daquela inervação, mas não é um sintoma comum. A doença que pega ali a região de nervo hipogástrico, o nervo ciático, por exemplo, ele é um derivado do nervo hipogástrico. Então, doenças que estão ali na região dos nervos, elas podem sim dar uma sensação de uma dor ciática. Então, assim, não é o comum, como a doutora Caroline falou, mas é uma possibilidade. Se essa mulher ela tem doença que compromete o hipogástrico, pode comprometer o ciático e ela pode ter alguma alteração de força nesse membro inferior Sim, afetado e de sensibilidade. Vamos ao próximo. Oi, eu sou Luísa e queria saber se tem como prevenir a endometriose. Sim,
Existem muitas coisas que nós podemos fazer, principalmente por não sabermos, de fato, qual é a teoria que está relacionada à ocorrência da endometriose, os estudos já mostram que o que aumenta a chance da ocorrência dessa doença é um estilo de vida inadequado. Então, aquela mulher que é sedentária, aquela mulher que a alimentação dela é uma alimentação de padaria, rica em glúten, rica em doce, carboidrato, trigo. Então, todo esse estilo de vida dessa mulher é uma mulher que o tempo inteiro ela tem estresse dentro do trabalho dela ou na vida pessoal. Então, é como se nós fôssemos colocando um pontinho para cada problema, para cada estilo de vida que essa mulher tem de uma forma inadequada, e ela começa a aumentar a chance de ter a endometriose, de desenvolver a endometriose. Eu sempre falo que é o interruptor. Você tem a genética, você vai ter a capacidade de meter a mão no interruptor ou não. E aí é o estilo de vida. O seu estilo de vida vai comandar. Inclusive, se o seu estilo de vida for muito ruim, a intensidade da sua dor vai ser muito pior. Então, eu percebo muito quando as minhas pacientes, eu sempre ensino as minhas pacientes que elas têm o livre-arbítrio para escolher o que elas vão se alimentar. Mas sempre que sair da alimentação que é preconizada para essa mulher, ela precisa entender que talvez ela tenha dor. E é a saída consciente. Então, ela sempre me fala assim, Carol, tive dor. E eu pergunto, o que você comeu há 2 dias atrás? Aí eu estava com muita vontade de comer um hambúrguer com batata frita. Falei, então é a saída consciente. Entendeu que a sua alimentação está incorreta, que você não começou a praticar atividade física, que o que foi preconizado dentro dos pilares de tratamento você não fez. Então, consequentemente, isso vai piorar a chance de você ter mais focos e, inclusive, da dor. Ah, excelente. Olha, gente, no próximo bloco a gente vai fazer as considerações finais sobre o tema. Vou querer ouvir de vocês as dicas e tudo mais. E por enquanto, só por hora, eu gostaria de ouvir sua voz linda e maravilhosa. Esther, a gente volta já. Sol maior, Fabiano Mancha. Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você nem quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem Home Furniture, um novo conceito de móveis artesanais para engrandecer seu espaço. Uma empresa familiar há mais de 20 anos no mercado. Produção 100% artesanal, com desenhos exclusivos e sob medida. Venha conhecer, visite a nossa loja. Home Furniture. Aqui, seu móvel é o seu melhor detalhe. Esse é o Espaço Plural. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora o quê? A minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, que pena, amor. Que pena. Ai, maravilhosa, maravilhosa. Gente, uma perguntinha. A gente está indo para o último bloco do programa, infelizmente, porque tudo que é bom passa rápido, né? Que conversa gostosa. Tanta informação, nem está. Menina, eu tô chocada. Eu posso fazer uma pergunta? A pessoa que não tem cólica, é possível que ela tenha endometriose ou tem algum sintoma que, se ela tiver, é bem provável que ela tenha?
até 10% das mulheres com endometriose são completamente assintomáticas. Então, a gente tem aí um grande percentual de mulheres que têm a doença e que não apresentam absolutamente nenhum sintoma. E essas são as mais perigosas, porque eu já tive experiência de receber em consultório mulher, depois de uma nefrectomia, que perdeu um rim, porque tinha uma endometriose completamente assintomática. Essa doença ela cresceu, obstruiu o ureter, dificultou a drenagem de urina desse rim. Sim. Nessa urina ela não passava adequadamente para a bexiga. Esse rim perdeu sua função. Ela fez a cirurgia, retirou esse rim que perdeu função e no intraoperatório da nefrectomia foi que o médico viu que ela tinha focos de endometriose e o grande motivo dela ter perdido esse rim era a endometriose e ela não tinha nenhum sintoma aparente. Nossa Senhora. Socorro, eu vou correr pro médico agora. Eu também. Vamos Ressonância. juntas, tá? Faz. Ainda bem que a doutora já está aqui de plantão, já pode fazer até uma anamnese prévia. Porque, gente, a gente está brincando, mas é uma doença séria. E se você tem dúvidas, se você tem sintomas, procure um profissional, procure um ginecologista, porque é uma doença crônica. Então, não viva com dor. Ninguém merece viver com dor, né, gente? Eu queria saber de vocês as considerações finais. Que dicas que vocês dão, orientação para essas mulheres que estão nos assistindo sobre a endometriose? Então, Ju, eu acho que o primeiro de tudo é essa mulher entender que ter dor não é normal. A partir desse momento, ela começar a se conhecer. O que é normal para ela? Ter dor é normal? Parar o anticoncepcional e começar a ter dor é normal? Ou ter que começar o anticoncepcional por conta da dor é normal? Então, comece a se conscientizar. Então, o conhecimento ele é libertador. Começar a pesquisar. Hoje a rede social traz muito conteúdo para nós. E aí você começar a selecionar o que realmente faz sentido para você. E a partir daí você buscar o primeiro profissional, que é o ginecologista. E não precisa ser qualquer ginecologista e não deve ser qualquer médico. Deve ser um médico de confiança, um médico que esteja alinhado com o que você acredita, com o que você está estudando e buscando conhecimento. Esse médico ele precisa te ouvir, ele precisa se sensibilizar com a sua história, então não tem como ser uma consulta de 15 minutos. E a partir daí esse médico começar a entender se realmente você é ou não portadora de endometriose, te examinar. A paciente não sai do meu consultório sem ser examinada da cabeça aos pés. Você precisa examinar a paciente e ter esse entendimento, essa clareza, até porque isso faz parte do diagnóstico. E fazer uma ressonância em um local adequado, com um médico especializado. E a partir daí, quando você tem o seu diagnóstico na sua mão, acabou, você tem ouro. Pega o seu ouro, pega a tua bênção que você recebeu ali nas suas mãos e comece a cuidar de você. E o cuidado da mulher com endometriose, ele não tem que ser um cuidado somente medicamentoso, ele precisa ser um cuidado de dentro para fora. Ele precisa ser um cuidado onde exista uma estabilização emocional dessa paciente, porque toda vez que ela estiver desequilibrada emocionalmente, isso vai influenciar na dor dessa mulher. Tem que ter uma visão holística dessa mulher, você tem que buscar profissionais, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Você tem o ouro na sua mão, busque o ouro nos profissionais que te acompanham. É verdade. E a partir daí, você começar a tratar de fato a sua doença, começar a ter qualidade de vida, viver, sorrir. A mulher com endometriose, quando ela entra no consultório pela primeira vez, ela não entra sorrindo, ela entra chorando. Então, a grande maioria das vezes que eu bato o olho na minha paciente, eu já sei que ela é portadora de endometriose porque o sofrimento está estampado nesta mulher. Olha. E quando você consegue, em pequenas coisas, transformar a vida dessa mulher, aliviar a dor, conscientizar a doença que ela tem, ensinar ela o que ela tem de fato, ela está ao seu lado, sendo coberta por profissionais de qualidade, ela se sente segura. Ela consegue aderir a qualquer tratamento que você proponha para ela. E não é nada mais
nada enche mais o meu coração de alegria. Gratificante, né, É gratificante de ver a paciente chegando no meu consultório falando assim, doutora, pela primeira vez eu consegui ter relação sexual sem dor. Carol? Olha, Doutora, pela primeira vez, eu até esqueci que a minha menstruação ia vir, eu nem percebi. Eu estou sem dor, olha aqui, essa paciente que chegou se sentindo mal, com a autoestima comprometida, quando você olha, eu sempre falo que patognomônimo da autoestima elevada é colocar um cropped. é tudo, é E tudo. essa paciente chega com, às vezes, com cropped, linda, com batom, maquiada, de cabelo feito, bem arrumada. Quer dizer, valeu a pena, Valeu né? a pena. É verdade. Mas não sou eu, médica, que tenho que fazer isso. Tem que começar por essa mulher portadora de endometriose. Ela, sim, vai transformar a vida dela. Eu falo que eu sou o diretor do filme, mas a atriz principal é a minha paciente. Ela, sim, vai trilhar o caminho dela, e o caminho dela vai ser glorioso, vai ser lindo. E daqui a pouco ela entra no consultório dizendo que está grávida, que transformou a vida, que mudou. E É demais, isso enche né, o coração, gente? não tem como. Muito legal. E você, Renata? Bom, eu acho que realmente o take home message é isso, gente. Sentir dor não é normal. Cólicas intensas, progressivas, refratárias ao tratamento medicamentoso, aquela cólica que a cada mês piora, que você precisa de mais dose de remédio a cada mês para você se ver livre delas. Isso não é normal. Dor na relação sexual não é normal, não é para doer, é para ser prazeroso. Dor para fazer xixi, dor para fazer cocô, nada disso é normal. Dificuldade para engravidar, nada disso é normal. Então, a gente tem que ter em mente. Está acontecendo alguma coisa que você está desconfiada, procura ajuda médica. E é muito interessante quando as mulheres finalmente conseguem o diagnóstico. É interessante, eu não sei se você já passou por isso, doutora Caroline, que elas falam assim, eu adorei descobrir que eu tenho endometriose, porque finalmente agora eu sei o que eu tenho. uma luz no fundo do Eu túnel, sei né? o que eu tenho. São anos passando com dor e agora eu sei o que eu tenho. Então, assim, a importância do diagnóstico adequado. E é isso, não desistir. Hoje a gente tem recursos, a gente tem possibilidades, a gente tem como tratar essas mulheres de uma forma mais integral e de devolver a elas essa qualidade de vida. E eu também adoro, domingo de manhã, pegar meu telefone e ver assim, doutora, transei e foi ótimo, não senti dor. Eu fico muito feliz quando eu acordo com essas Não notícias. tem preço, Não né, tem gente? preço. Sorrir, ter prazer, viver a vida com leveza, é o que todo mundo merece, né? Então, que vocês possam continuar sendo essas agentes transformadoras na vida dessas mulheres que são acometidas por essa doença crônica e que elas possam viver uma vida com um sorriso no rosto, com autoestima elevada, com as suas vidas íntimas, podendo seguir normalmente como a maioria das mulheres. Muito obrigada, gente. O programa foi maravilhoso. Obrigada pela presença de todas vocês, lindas mulheres, profissionais competentes. Obrigada por compartilhar com a gente muito mais sobre esse tema. E você, Esté, por essa voz linda, doce, que embala a vida da gente, que traz amor, traz tudo de bom. Voltem sempre. O programa está sempre aberto para vocês. Obrigada, foi um prazer enorme. Todo meu. Obrigada, Ju. Espero realmente ter contribuído para a vida da grande maioria das mulheres e levar conscientização. A gente precisa da conscientização. A partir daí, nós conseguimos chegar em qualquer lugar. Eu acredito nisso. Essa é a missão do Plural. Obrigada, viu? Esté. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. É tão difícil ter espaço, né, para mostrar o nosso trabalho quando a gente é artista. Mas comigo não precisa brigar, só voltar. Então a gente volta, hein? 5 da tarde, programa Plural, todo mundo assistindo. Muito obrigada por você que tá aí. E é isso. Vamos de música? Vamos de música. Posso fazer uma autoral? Pode. Que eu gravei com o grupo Bom Gosto. Olha que honra. Nossa, você tá poderosa mesmo. É golpe certo. Chega mais perto, eu vou. Tô me perdendo pra você. É golpe certo. Chega mais perto, eu vou. Se eu dispensar geral, cê dá moral ou vai correr? Mandei direct pra você. Achei que você nunca ia responder. Eu pensei, tá todo falando.
famosinho, chovendo contatinho, nunca vai me querer curtir. Mandei coraçãozinho, chamei pro pagodinho, chegou de vestidinho, que é isso, pai? Gostei de ver. Pedi um balde, eu já gostei. Frescura zero, me lasquei. Tô com moral, eu já nem sei. Tá me querendo ou viajei? É golpe certo. Chega mais perto, eu vou. Tô me perdendo pra você. É golpe certo. Chega mais perto, eu vou. Se eu dispensar geral, cê dá moral, vai correr.